Houve alguns sinais positivos logo na composição do governo, mas a partir daí, aquilo que se tem notado é a continuação, de alguma forma, de uma preocupação muito grande com ciclos eleitorais e cálculos de popularidade, Hum, digamos assim. Eu diria que uma parte disto compreende-se se pensarmos que é um governo minoritário, mas há outro aspecto que faz, enfim, costuma-se dizer na política que um governo deve fazer todo o mal nos primeiros meses para depois ter tempo de recuperar. É evidente que isto é um governo que não controla o ciclo político como controlam habitualmente os governos, portanto, controla o próximo ano e meio, porque não pode ser, a Assembleia não pode ser dissolvida, a partir daí tudo pode acontecer de novo, e portanto não é, quando nós temos situações políticas como aquela que vivemos, sem governos maioritários, e para aí as pessoas têm que perceber o custo de não haver, não é dar a maioria a um partido, é não haver uma cultura digamos, de negociação e compromisso que em Portugal nunca existiu, verdadeiramente. Quer dizer, exceto em situações muito particulares e proximidades ideológicas, a capacidade de negociação, que, por exemplo, é típica de países que têm sistemas partidários partidos, não é? Portanto, com muitos partidos, como acontece sobretudo no norte da Europa, onde há uma tradição de negociar e, portanto, ter, não direi que aquilo dure sempre até ao fim, mas ter ciclos longos. Em Portugal não existe, há outros países da Europa onde acontece mais ou menos o mesmo e, portanto, temos muitos governos. Enfim, nós estamos no ponto dos franceses, hum. que vão a um ritmo alucinante, Que vão mas, trocando de primeiros-ministros. mas aquilo que se passa em França é muito significativo de quando isso não existe. Portanto, a França está neste momento numa situação gravíssima em termos enfim, tudo, não é? A economia não cresce, as tensões sociais aumentam, a dívida pública eh, explode e ninguém consegue fazer tomar medidas, as medidas que são necessárias, porque isso, cada vez que há uma tentativa, em alguns casos cai o governo, noutros casos os governos são obrigados a recuar porque cai a rua, não é? Digamos assim. E, portanto, temos um quadro, agora em Portugal, de meia navegação à vista, e isso nota-se. O meu ponto, no entanto, é que, como tudo na vida, há regras da política que podem não se aplicar. Quando as pessoas têm a percepção de que, que não basta continuar a fazer o que sempre foi feito para resolver os problemas, que é preciso fazer alguma coisa diferente, eh, os eleitorados podem reagir de outra forma, não é? Portanto, por vezes as pessoas dizem, pá, acabou-se, já estou farto, temos que tentar um caminho diferente. Isso implica risco, como é óbvio, há aqui um risco político. Mas se repararmos naquilo que se está a passar com este governo, eu vou falar de duas áreas que têm tido, de alguma forma, comportamentos diferentes. Têm ambas problemas, eu diria que não são iguais, nem têm a mesma dimensão, quer em termos da sua complexidade, quer em termos do tipo de soluções, quer em termos digamos, das verbas que podem estar envolvidas, mas que são as duas grandes áreas sociais do governo e, portanto, são duas áreas que estavam em polvorosa antes de Montenegro se tornar primeiro-ministro. Educação e saúde. As coisas não correram da mesma forma. E não correram da mesma forma, apesar de, na área da educação, haver um caminho de procurar fazer coisas de forma diferente. Portanto, é muito significativo que um dos momentos fortes, não estou a dizer em termos mediáticos, nem foi muito forte, mas em termos políticos deste governo, foi quando houve no final do Conselho de Ministros, vieram a ser anunciadas as medidas da reforma do Estado. E nós percebemos que havia intenções gerais anunciadas pelo Ministro da Reforma do Estado e medidas concretas anunciadas pelo Ministro da Educação e mais nada. Quer dizer, não esteve ali mais nenhum outro ministro, não esteve mais ninguém. O curioso, quer dizer, o Ministério da Educação continuou com problemas, as aulas estão a começar e continuam a faltar professores, mas o ministro fez uma coisa que poucos ministros fazem, que é dizer não há milagres. Não há professores, eu não consigo formar professores de um dia para o outro, posso tomar medidas para tentar mais porque as pessoas não se vão todos embora porque, entretanto, eles não estão a entrar, mas não consigo fazê-los nascer
quer dizer, como cogumelos, não é? Portanto, estalar os dedos e ter professores. E, portanto, não só disse isso, como assumiu que o Ministério não tinha competências. Quando disse, o Ministério não sabe. Aquela famosa... Não é capaz de saber Hum. sequer quantas pessoas faltam. Que é uma coisa que é de uma frontalidade. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ontem tivemos uma sondagem, enfim, as sondagens, né, costuma-se dizer, valem o que valem, mas era o único ministro que aparecia com nota positiva, além dos negócios estrangeiros, que é um clássico. Portanto, é evidente que nós podemos dizer que ele tinha um caminho mais facilitado que outros ministros, mas houve aqui habilidade, quer dizer, ele, não, ele tentou primeiro resolver digamos, o bico de obra, que era a questão da recuperação do tempo de serviço, aquele tema que há para aí, não sei, 15 anos, Sim, desde a Troika. atormentava os ministros da Educação, portanto, encontrou uma solução e a partir daí começou a fazer algumas coisas. Eh, É um caminho, quer dizer, não estou a dizer que seja uma revolução, mas é um caminho. O que nós vemos na outra área que está sempre a dar problemas que é a saúde, é que tem sido difícil perceber qual é o caminho, até porque algumas das soluções que nós intuímos que poderiam ser tomadas, e hoje isso é mais claro do que, por exemplo, ontem, porque ontem houve uma reunião dos administradores hospitalares dos hospitais da Margem Sul com a ministra. Intuímos que podem ser as soluções, são soluções que percebemos que, porventura, por razões políticas e por razões eleitorais, não estão a ser tomadas. Eu vou tentar explicar. Bem, o tema que tem sido vindo de ser papel é o tema das urgências. Não creio sequer que seja a questão mais importante de todo o sistema de saúde, mas é o que que tem dado pano para mangas, não é? Portanto, o tema das urgências, desde o tempo ainda de Marta Temido, que no caso concreto das urgências de obstetrícias e ginecológicas, que há propostas de uma equipa que tinha sido nomeada no sentido de mudar, digamos, a estrutura, mudar o esquema e, portanto, concentrar urgências e não ter a multiplicação. E, entre outras soluções que também foram apontadas na altura. Não houve coragem de fazer isso. Não houve coragem de fazer isso. E não houve coragem de fazer isso porquê? Porque qualquer coisa que se faz cai o Carmen Trindade. Quer dizer, eu quero ter... quer dizer, não posso, já sei que não consigo ter um polícia à minha porta. Que era aquilo que talvez o sonho de todos os portugueses para garantir que nunca lhes acontece nada em casa. Mas se tiver um médico no meu prédio, fico mais tranquilo. Quer dizer, só que isso não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas funcionam. Toda a gente quer as coisas todas muito perto dele e ao lado. Só que depois a consequência disso é o que é. E, portanto, ali, concretamente, por exemplo, na Península de Setúbal, dizer que não vai haver 3 urgências, que em vez das 3 urgências que existem atualmente, passa a haver uma ou 2, e quer dizer, o que é que diria o Barreiro, o que é que diria Setúbal, já não falo do Almada, que é de facto o hospital mais importante, se fecharmos outras urgências. Aqui, na margem, digamos, norte do Tejo, aquela comissão sugeriu que, por exemplo, Vila Franca fosse fechada. Não aconteceu nada, porque também não... Quer dizer, ia menos no mês das legislações autárquicas, não vai acontecer. Porque senão não se fala de outra coisa, não é? Portanto, não estou a dizer que isto seja a solução, mas eu ontem estava aqui a ouvir o presidente da Associação dos Administradores hospitalares. Hospitalares, e ele disse uma coisa que eu tenho pena não ter sido dito, que não tinha sido dita mais cedo, mas que é muito verdade e que devia ser dita inclusivamente pela ministra, que é assim, houve as contas certas, traduziram-se na administração dos hospitais e nas limitações colocadas à administração dos hospitais em complicar imenso, dificultar imenso a contratação de pessoal para os quadros e ao mesmo tempo deixar uma válvula de escape que era a contratação dos tarefeiros, que muitas vezes ia parar ao fim do ano nas dívidas hospitalares, depois no fim eram arriscadas, mas que não estava na estrutura original. E isto acontece porquê? Porque há uma desconfiança e o próprio sistema, não direi que não estimule isso, há uma desconfiança estrutural dos ministros nos administradores hospitalares. E, portanto, em vez de dizerem que eles têm que gerir por objetivos e têm que apresentar certo tipo de resultados, criam
N amarras, N condicionamentos que os deixam completamente maniatados. Por regra, no final no final do ano ou no final de um ciclo de vários anos, isto implica mais custos para o Estado, porque as coisas quando não são feitas logo e na altura, encontram-se remedeios que muitas vezes resultam pior. Mas ele acrescentou outra coisa, isto era uma coisa que já se sabia, já falámos disso aqui muitas vezes. Mas há outra coisa que ele a seguir acrescentou. Isto não se corrige de um dia para o outro. Este mal que foi feito e que se acumulou nos últimos anos, agora não se corrige de um momento de um dia para o outro, porque foram criados não sei quantos hábitos que as pessoas não querem sair. Quer dizer, eu compreendo, se eu, como médico tarefeiro, puder ganhar 3 ou 4 vezes aquilo que ganho estando no quadro, quem é que me convence a deixar de ser médico tarefeiro? A ministra agora diz que está a negociar regras diferentes para os médicos tarefeiros. Não sei que sucesso é que ela vai ter, com toda a franqueza, não é? Porque basicamente o que ela não sei que sucesso é que vai ter. E o que aconteceu este fim de semana faz-me suspeitar que os médicos tarefeiros já estão a pôr-se fora digamos, já estão a ver o que vem aí e dizem, pá, pronto, vamos criar aqui, vamos fazer chantagem. Pronto, que é vamos criar pressão. A chantagem é um termo muito forte. vamos fazer pressão para dizer que eles não nos toquem. Não nos toquem, não é? Portanto, e quando se depende de médicos tarefeiros, enfim, ficas com menos margem para poder negociar ou impor regras. Tenho uma solução que está baseada em médicos tarefeiros. Estou a negociar com eles e eles dizem assim, não trabalho. Eu de repente fico sem médicos no quadro e sem médicos tarefeiros. Portanto, o problema fica ainda mais complicado, não é? Pronto, fica ainda mais complicado. E depois há outra coisa que eu creio que, por exemplo, o Ministro da Educação já percebeu, é melhor não fazer promessas. Eu mostrei a intenção de não fazer promessas e a Ministra da Saúde não percebeu. Que é, de facto, no estado em que está a administração pública, o melhor é não garantir nada. Porque as coisas estão tão encerreadas que uma pessoa diz que vai conseguir fazer e depois não acontece. E isso, eu creio que é algo que, por exemplo, nós quando olhamos para aquilo que tem sido, reparem, isto depois tem consequências políticas. Não estamos aqui a falar do Chega e de porque é que o Chega estava a subir e porque é que as pessoas estão zangadas e dizem qualquer coisa venha qualquer coisa de diferente. Repara numa outra área que também é uma área crítica, que é a habitação. Quantas vezes nos disseram nos últimos anos que iam construir N habitações em todo o país? Quantos anúncios foram feitos pelo governo de António Costa? Quantos anúncios já foram feitos por este governo? Que percentagem mínima daquilo que foi prometido é que foi cumprido? E ninguém ninguém coloca a questão importante que temos que perguntar porquê é que isso acontece assim? Eu não acredito que aconteça porque os ministros não deixam que o dinheiro vá para lá, até porque muito desse dinheiro não vem do Ministro das Finanças. É porque há outras complicações. Há complicações que têm a ver com os concursos públicos, com as regras que são exigidas à construção de habitação social, com N outros problemas. Às vezes alguns autarcas falam disso. Eu já aqui citei uma vez Isaltino Moraes, de vez em quando fala disso, e é dos poucos que consegue desatar os nós. Mas é um concelho pequeno, rico, não tem a complexidade de outras regiões. Portanto, eu acho, quer dizer, nós, desse ponto de vista, eu esperava, enfim, temos ainda poucos meses, mas esperava que já tivesse acontecido mais coisas da área da reforma do Estado. Porque acho que na área da reforma do Estado é preciso desminar este terreno que não deixa acontecer. Reparem, isto não é um problema português. Isto é um problema, primeiro, da União Europeia. O Mário Draghi o disse. E depois do mundo ocidental. É um tema que neste momento é tema de discussão, olha, nos Estados Unidos, que é um país que nós achamos que é muito mais desregulado, e do que nós, mas mesmo assim eles acham que não conseguem fazer aquilo que necessitam de fazer, porque tudo se bloqueia. Há um tema que de repente toda a gente discute, porque é que a Califórnia não consegue construir um TGV. Não somos só nós. A Califórnia também não consegue, não é? Berlim teve anos e anos e anos para construir o aeroporto. Portanto, há aqui umas questões que têm a ver com aquilo que nós exigimos, com os vários grupos de pressão, com as sentenças que foram feitas a esses grupos de pressão, que bloqueiam a capacidade dos Estados, com os métodos existentes, conseguirem resolver os problemas. E depois há, na minha perspectiva, déficit de capacidade, não é de capacidade, é de vontade de tentar discutir às vezes aquilo que está por trás disto. O que é que pode ser feito? Se eu tenho o sistema público muito bloqueado, como é que eu consigo desbloquear isto com a ajuda do setor social e do setor social nas áreas sociais, e do setor privado nas áreas que são menos sociais. E também nas áreas sociais.
porque, apesar de tudo, eles têm uma agilidade que demonstrada diferente. Vou citar uma pessoa que eu conheço muito bem, enfim, trabalhei com ele muitos anos eh, no público, atualmente, para não ficar dúvidas, é acionista do Observador, que é Carlos Moreira da Silva, portanto, que é neste momento um dos grandes empresários portugueses. Ele, no outro dia, deu uma entrevista, não foi aqui, foi ao Eco, em que dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia assim: isto é uma coisa que já se passou, década de 80, há muitos, muitos, muitos anos. Na altura em que eu o conheci, que foi quando estávamos a lançar o público. Ele disse: sempre achei que a diferença entre o setor privado e o setor público era de qualidade de gestão. E, portanto, aceitei ser administrador da EDP, no tempo que a EDP era uma empresa pública. E ele, de facto, foi administrador da EDP. Eu, aliás, quando ele era administrador da EDP, levou-me a visitar uma coisa, as entranhas da barragem do Alto Lindoso, que é uma maravilha. Mas, enfim. Ele disse o seguinte, mas o problema não tem a ver com a qualidade de gestão. O problema tem a ver que no setor público não se consegue não estar influenciado por decisões políticas que muitas vezes vão contra aquilo que é a melhor para aquelas empresas, e no fundo um hospital é uma grande empresa, ou mesmo uma escola pode ser também uma grande empresa. Ele dava depois exemplos, tinha a ver naquele fim com problemas da época, com a capacidade de endividamento e coisas desse género. E portanto ele, que teve essa passagem como administrador da EDP, foi para o setor privado, acho que fez seguramente muito bem, porque hoje está muito bem, está muito bem, não é? Portanto, eu acho que isto E não terá mudado nada desde os anos 80 do século passado? Eu acho que em muitos aspectos piorou. Porque não é só o problema, porque não é só o problema nós dizermos, é só boys. Isto é só boys e não tem qualidade. Não. Mesmo os que têm qualidade chegam lá e batem numa parede. Porque muitas vezes não conseguem fazer o que deviam fazer. Isso é verdade. Para a falta de autonomia que têm as escolas, uma escola que não consegue contratar os seus professores e tem que receber os professores que lhe mandam um computador do Ministério da Educação, é uma escola que não pode ter um projeto adaptado à área em que se insere. E é muito diferente ter uma escola no centro de Lisboa ou uma escola que tem 20 nacionalidades diferentes nos subúrbios de Lisboa. É diferente. E não pode ser tudo gerido da mesma forma. E eu estou a falar das escolas, posso falar dos hospitais e naturalmente, por exemplo, das dificuldades, como é diferente construir habitação em Lisboa ou construir habitação em Cascais ou construir habitação em Freixo de Espada à Cinta. Enfim, talvez não seja tão necessário em Freixo de Espada à Cinta como é nestes sítios do litoral, mas é diferente, até pelo número de terrenos que estão disponíveis, pelos planos municipais que estão disponíveis, pelo dinheiro que está disponível. Pelo dinheiro que está disponível. As câmaras das grandes metrópoles são muito ricas hoje em dia, coisa que não eram no passado. O que leva para o tema da habitação. Bem, há um outro tema que não está, que é muito importante, até mais do ponto de vista político, e até também económico, que é o tema da imigração. Portanto, o governo começou a tratá-lo de uma forma para procurar, digamos, responder àquilo que é uma inquietação da população e que também leva a reações políticas adversas. Para dizer as coisas de uma forma moderada. Sabemos que isso é para um Tribunal Constitucional, vamos ver o que é que vai acontecer. Uma parte disso é para um Tribunal Constitucional, outra está na Assembleia da República. A AIMA continua enfim, a ser um bico de obra, quer dizer, é um sarilho que foi ali montado. Eu acho que os ministros têm que dizer, olha, isto está num estado que não posso prometer nada para amanhã. Portanto, quer dizer, quando nós prometemos as coisas para amanhã, o resultado é dizermos que tínhamos uma reserva da floresta que melhor igual à de Dom Dinis, que foi dita há 8 anos, e este ano tivemos tudo a arder outra vez, não é? Portanto, quer dizer, não se deve dizer às pessoas que vai acontecer aquilo que não acontece. Eu acho que quando nós temos ciclos políticos sempre determinados pela perspectiva de eleições, não só criamos estes problemas, como criamos outros problemas, de que Helena Garrido há de falar melhor do que eu, que é, e sobre isso se escreve aliás hoje no Observador, que é que começamos a criar obrigações financeiras para o setor público e para o Estado, que um dia nos podem sair, já não digo, nos pode ser outra troika, mas podem nos sair caras, como estão a sair em França. Sim, e é um problema que não está resolvido. O governo não deu sinais de resolver. O governo, do ponto de vista económico e financeiro, o que fez foi acrescentar despesas e despesas. Quer dizer, em alguns casos, despesas pontuais, os brindes
aos pensionistas que estamos a receber. No outro lado, despesas estruturais, quer dizer, que eu acho muito bem, tem que se diminuir, eu acho muito bem que se diminua o IRS. O IRS em Portugal tem um regime que é Hum, muito penalizador. Agora, eu estou a diminuir o IRS e não estou a fazer nada para conter a despesa do outro lado, não é? Portanto, se eu diminuo impostos de um lado, tenho que fazer alguma coisa para conter a despesa. E não é dizer que eu contenho a despesa comprando menos carros ou tendo menos motoristas, como às vezes vêm dizer alguns demagogos. Não, não é. É dizer que, para conter a despesa, eu tenho que tratar de alguns assuntos. E, portanto, nós sabemos que, por exemplo, há muitos desses assuntos que têm a ver com a despesa e têm a ver com o futuro, que continuam na gaveta. Há, enfim, segurança hum, social. Um tema sim. também que temos aqui falado muitas vezes. Há um relatório entregue, o relatório foi para revisão, não começámos sequer a debater esse assunto. Vá lá que já estamos a debater as leis laborais, mas esse assunto não se tocou ainda. E é um assunto que também é muito, muito importante para a sustentabilidade futura. Tocar na segurança social não é dar um chequezinho todos os anos, como o António Costa inaugurou esse hábito, e agora o Luís Montenegro continua esse hábito. Evidente, de um ano para o outro a gente pode dizer não há margem, não damos, mas, portanto, não é uma despesa fixa como há outras que têm sido tomadas em despesa fixa ou falta de receita fixa, Hum, como o caso dos impostos. Mas eh, são hábitos que não vão no bom sentido. sim. Não é isso que temos que fazer na área da segurança social.